Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande com isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você é e sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Time, uma excelente semana para cada um de vocês. Eu espero que de alguma forma vocês consigam alcançar os objetivos que vocês estão estabelecendo para si. E vamos para o vídeo, para o registro da semana. Já vou antecipar aqui, caso surja alguma interrupção aqui no vídeo, é porque estou com o Gui em casa. O Gui tá de férias, a Camila foi para academia, então estou tomando conta dele. Ele está na sala brincando ali, mas posso ser que ele venha aqui. Ele vem aqui, interrompe, enfim, ou vocês escutem algum grito no fundo aí, mas eu não consegui gravar o vídeo, né, no decorrer do dia, então só consegui gravar agora no final do dia. Vamos lá. Eu comecei, na verdade eu estou relendo um livro, que foi o livro que eu comentei com vocês na última gravação, que foi esse daqui, que é Gestão de Alta Performance, e é o seguinte, teve bastante coisa que eu consegui amadurecer da primeira vez que eu li esse livro até agora. Teve bastante coisa que eu tinha entendido, bastante coisa que eu tinha aprendido, porém, dado o contexto que eu estava vivendo naquele momento, que sei lá, foi um ano e pouco atrás que eu tô lendo, que eu tinha lido a primeira vez o livro, teve muita coisa que não foi aplicável por conta do contexto. Então, eu lembro que um ano e pouco atrás eu estava num contexto muito de prestação de serviço de copy. Então, o livro é um livro muito focado na parte de gestão e que, obviamente, você se beneficia se você é um prestador de serviço, se você é um colaborador, um empregado, enfim, independente do seu setor, independente da maneira que você atua e tudo mais, você acaba se beneficiando das coisas que o livro propõe, sim, mas a depender do contexto que você está, se você estiver no inserido de ser um gestor, se você estiver inserido num contexto, numa cadeira, numa função em que você gerencia algumas pessoas, ou você fica responsável ali pela organização e pela... A mamãe foi pra academia, ela já vem, tá bom? Então, se você estiver inserido dentro de um contexto que basicamente a sua própria função e dentre as responsabilidades que você tem está gerenciar ou ali organizar as atividades do dia a dia, obviamente o livro ele vai ser muito mais benéfico para você. Então, explicação rápida, eu voltei a reler o livro porque basicamente o trabalho que eu estou hoje, ele exige muito mais qualificação e exige muito mais competências nessas atividades, um pouco mais de gestão, ponto final. E eu comentei no último vídeo, eu dei um geral sobre o livro, só que eu falei, cara, se tiver alguma coisa que seja um pouco mais interessante eu vou trazer aqui e a gente debate sobre isso. E basicamente eu tô finalizando o livro, falta só, sei lá, acho que umas 10 páginas para acabar, mas eu queria falar sobre um conceito que é um conceito muito interessante, eu achei muito importante e eu acho que tem uma relação muito grande, enfim, com a maior parte das coisas que a gente costuma fazer na nossa vida, enfim, que é o conceito de são basicamente 3 capítulos, se eu não me engano, que ele vai levantando alguma ideia e aí ele vai reforçando essa ideia. A primeira ideia é que, cara, todo gestor, dentre as qualidades e as competências que o gestor deve desenvolver, a capacidade de entender como que funciona a cabeça das pessoas dentro de um projeto é uma dessas qualidades e uma dessas competências que todo gestor deve desenvolver. Não que você, como gestor, vai conseguir desenvolver isso da noite para o dia, mas é extremamente importante que você desenvolva isso à medida que o tempo passa. Que é você entender basicamente quais são as motivações das pessoas. Entendendo o que motiva as pessoas, entendendo basicamente por que as pessoas trabalham, por que elas dão a vida ali, ou por que as pessoas, sei lá, dão ou não o seu melhor dentro de uma empresa, fica muito mais fácil você conseguir direcionar essa pessoa para determinada função ou você entender qual que é o ponto forte e o ponto fraco de uma pessoa. E ele cita muito como base de motivação para as pessoas e como basicamente um norte para você conseguir olhar, para você conseguir identificar como que você entende quais que são as motivações no momento daquela pessoa específico. Ele fala pra gente sempre olhar com base na pirâmide de Maslow, né? Que a pirâmide de Maslow, ela basicamente é uma hierarquia de necessidades. Então você tem a base da pirâmide, que é basicamente pessoas que elas têm necessidades muito fisiológicas e necessidades físicas ali, que é basicamente, sei lá, a pessoa ela precisa comer, então ela tem a necessidade de comer, então logo ela precisa ter dinheiro para ela comprar comida, ela tem necessidade de moradia, então ela precisa de dinheiro para pagar aluguel. Só que existem pessoas que já subiram nessa pirâmide, então à medida que você sobe, à medida que você avança e que você vai ali basicamente conseguindo resolver aquelas necessidades que são bases, basicamente a sua visão, a sua cabeça, ela vai focando em outras coisas, porque você já tem muito bem resolvido aquela base, entende? Então ele fala que é extremamente importante você entender... O despertador ligou bem na hora aqui, mas vamos dar continuidade. É extremamente importante você entender, então, qual que é a fase de vida que cada colaborador que está sobre a sua gestão, sobre o seu processo de gerenciamento ali está, para que você, de fato, consiga entender qual que é a principal motivação no momento daquela pessoa. Veja, possa ser que você tenha, sei lá, um colaborador, um empregado, uma pessoa que trabalhe com você, e, cara, essa pessoa, obviamente, ela tem vários objetivos de, sei lá, enriquecer financeiramente, estar numa posição melhor, sei lá, desenvolver certas competências, seja parte desses objetivos. Porém, possa ser que essa pessoa esteja numa fase de vida
em que ela não ganha tanto dinheiro e que basicamente ela tá buscando, ela tá trabalhando para resolver essa necessidade base fisiológica dela, que é, caramba, eu preciso de dinheiro para pagar meu aluguel que tá atrasado, entende? Então, existe basicamente o que essa pessoa quer da vida dela e que ela vai conquistar, mas existe também o que essa pessoa precisa resolver no momento, sabe? E um bom gestor, ele tem muito bem diferenciado isso. Caramba, o que essa pessoa quer lá na frente, como que eu posso ajudar ela a alcançar aquilo, ou basicamente o que essa pessoa tem e basicamente o que ela precisa resolver neste momento, entende? E o que é interessante ter consciência sobre isso e que o Andrew Groover, que é o autor do livro, ele deixa muito claro. Que basicamente quando você entende e você compreende de uma forma bem individual ou, sei lá, numa forma de grupo, por exemplo, quais que são as necessidades específicas, quais que são as fases e motivações bases de cada uma das pessoas que compõem a sua equipe, fica muito mais fácil e fica muito mais simples você dar um direcionamento correto para cada função e cada atividade que essa pessoa exerce. Veja, por exemplo, se você, sei lá, está trabalhando com uma pessoa e basicamente a motivação central da vida dessa pessoa basicamente está sendo o dinheiro, porque ela precisa de dinheiro para se resolver, ela precisa de dinheiro para bancar os custos básicos dela, e você coloca uma tarefa para essa pessoa executar, que seja uma tarefa muito complexa, que seja uma tarefa que vai exigir muito dessa pessoa, muita atenção, que seja uma tarefa que, sei lá, vai exigir muito comprometimento dela e muita atenção, de fato, muito tempo para que ela consiga desenvolver uma série de competências para que ela resolva aquilo, e essa pessoa tiver uma competência baixa com relação àquela atividade que você colocou para ela exercer, dificilmente essa pessoa vai conseguir se manter. Por quê? Porque ela vai passar muito tempo para conseguir desenvolver aquelas competências que ela precisa para conseguir desempenhar com muita eficiência aquela função, e basicamente ela não vai conseguir enxergar uma perspectiva financeira muito grande em primeiro momento, sabe? E basicamente ela vai estar trabalhando, pensando em dinheiro, como que ela resolve parte da fisiologia, que é a base da pirâmide de Maslow ali na vida dela. E, cara, por outro lado, ela vai estar competindo com ela dentro da cabeça dela todas as contas, todas as dificuldades, todas as necessidades básicas basicamente, que ela está passando naquele momento. Então, quando você implica e coloca uma pessoa, coloca ela para executar uma série de atividades que são muito complexas, dado uma fase de vida dela que basicamente não é tão coerente e não permite com que ela desempenhe bem aquela função dentro da sua empresa, você tem um deslocamento de atenção muito grande, você impede que essa pessoa, de alguma forma, essa pessoa consiga progredir e consiga ter tempo de disposição para conseguir, basicamente, desenvolver muito bem as tarefas e as atividades que você está colocando ela para executar ali, sabe? Então, eu achei muito interessante isso, porque entender basicamente quais são as funções, quais que são as motivações das pessoas e basicamente entender a fase atual de vida que cada uma das pessoas se encontra, é uma coisa muito interessante, é uma coisa que todo gestor ele tem que ter, de alguma forma, um pouco claro na cabeça dele. Às vezes pelo tamanho da empresa, às vezes pelo tamanho da companhia, ele não vai conseguir ter individualmente claro de cada pessoa, mas possa ser que por setor, por cargo, não sei, por cadeira, ele consiga ter mais ou menos uma noção básica. E é extremamente importante ele ter muito bem isso, mas diferente dele ter muito bem isso, a ideia que o autor do livro traz de como que isso se relaciona basicamente com a função da pessoa específica foi uma coisa que chamou muito a minha atenção e que faz muito sentido, sabe? Porque, cara, na realidade é foda. Não sei. Eu já percebi muito isso, eu já passei por essa fase, eu já consegui sair dessa fase, eu já voltei para essa fase, e basicamente eu estou numa fase que eu não estou me preocupando tanto com isso agora. Mas já teve fase, tipo assim, de eu estar trabalhando muito, estar depositando muito tempo e atenção em alguma coisa que, sei lá, alguma atividade que eu tenho que desempenhar, sei lá, uma série de atividades que eu tenho que entregar, alguma página de vendas, um anúncio, enfim, um pack de anúncios, e ao mesmo tempo de eu estar tendo que focar para fazer um bom trabalho naquilo que eu me comprometi a fazer, eu tá tendo que resolver um monte de bucha na minha vida pessoal. Então, porra, é muito foda você acordar de manhã, você ter que desempenhar um trabalho com muita qualidade, mas você tá com um monte de conta na cabeça, você não para de pensar em dívida, você não para de pensar em como que você vai resolver seus problemas pessoais, sabe? Então, estar bem, ter qualidade de pensamento e ter qualidade na sua vida pessoal influencia demais na qualidade do trabalho que você exerce e como você exerce aquele trabalho. Então, basicamente, o resumo do pelo menos que eu entendi, que o autor quer trazer é: quando você tem um pouco mais de qualidade na sua vida e quando você tem um pouco mais de tempo livre para pensar e você consegue basicamente se resolver, pelo menos nas bases nas duas primeiras bases da pirâmide de Maslow ali, você consegue ter tempo, não só tempo, mas disposição mental, espaço mental, para você conseguir desempenhar muito bem uma atividade. Então, não é um modelo muito ideal, não é uma ideia muito boa você colocar uma pessoa que está numa fase de vida muito concentrado na base ali para desenvolver atividades que sejam muito complexas, porque essas atividades naturalmente vão exigir dessa pessoa tempo, vão exigir disposição mental e vão exigir capacidade dela sentar e dela aprender. E dificilmente ela conseguirá fazer isso se ela tiver um turbilhão de coisas acontecendo na vida pessoal dela, sabe? Então, enfim, é um conceito muito interessante, é uma união de ideias que eu acho não, eu tenho certeza que faz muito sentido, porque
Quando eu li isso, eu comecei a lembrar de muita coisa assim, eu já tô há quase 3 anos prestando serviço, né? E já teve fase, já teve a fase, caramba, eu consegui ganhar um dinheiro muito legal em um período de um mês, teve fase que eu não consegui ganhar tão bem, teve fase que eu passei 3, 4 meses ganhando muito pouco, e isso foi muito difícil. Então, a qualidade do seu pensamento, a maneira que você absorve conhecimento, a maneira que você desenvolve o seu trabalho, a eficiência, a maneira como as pessoas te veem, como você é reconhecido, o feedback, você é totalmente diferente a depender da fase que você está. Então, veja, de novo, é extremamente difícil você acordar num dia, por exemplo, e você conseguir desempenhar muito bem, pensar com qualidade, conseguir extrair bons aprendizados, sei lá, de um livro que você vai ler, se você tiver com a cabeça muito fodida a nível de pensando muito em como você tem que resolver, sei lá, sua vida financeira, porque você tá fudido, você tá cheio de dívidas, você tá com o aluguel atrasado, você tá, não sei, com a sua esposa ou com seu marido ali cobrando você, preocupado com a situação. Então, veja que a sua própria realidade, ela meio que vira um pouco de... Ela rouba muito a sua atenção para que você desempenhe muito bem o seu trabalho. Então, um dos pré-requisitos que eu comecei a buscar muito, eu não digo nem esse ano, eu digo ali mais no finalzinho do ano passado, que foi um momento que eu dei um all-in muito grande, peguei bastante cliente ali, foi, cara, eu prefiro estar me lascando, entre aspas, trabalhando muito, com excesso de cliente, estando muito cansado, não conseguindo conciliar minha vida com uma série de outras coisas, para me conseguir basicamente trabalhar em paz, sabendo que as coisas estão bem, que as contas estão pagas, que eu tô tendo um pouco de dinheiro sobrando, etc, do que o contrário, sabe? Do que tá um pouco mais tranquilo de cliente, do que, sei lá, tá numa fase ali que eu não tô trabalhando tanto, mas as coisas não estarem bem financeiramente falando, sabe? Então, eu tenho muito mais qualidade de pensamento, eu tenho muito mais espaço mental para pensar. Quando de fato eu consigo ter uma sobra de dinheiro melhor, eu não tenho que me preocupar com uma série de outras coisas na minha vida pessoal, sabe? Então, de resumo, pelo que eu compreendi e que eu falei, caramba, faz muito sentido registrar isso daqui, porque, não sei, possa ser que ou você esteja passando um momento mais ou menos parecido, ou sei lá, de alguma forma você seja um gestor, não sei, que desempenha algumas atividades ali que basicamente são funções gerenciais e você precisa ter isso claro na sua cabeça, mas independente do lado que você está, é extremamente importante muito importante que o gestor tenha claro essas duas coisas. A primeira delas é um pouco da consciência da motivação que basicamente a pessoa que está abaixo de você, ele tem, e como que isso implica no trabalho que ela vai fazer. E se você está nessa fase, é extremamente importante você ter consciência de como que afeta, sabe? Como que afeta, caramba, você não conseguir trabalhar com qualidade, você não conseguir entregar com qualidade, você conseguir pensar com qualidade. Porque se tem uma coisa que eu percebi é que a gente é muito viciado em trabalhar, a gente é muito viciado no operacional, em fazer. Então, sei lá, se a gente pega numa escala de 12 horas que a gente trabalha, por exemplo, e você fala, caramba, o que eu vou fazer nessas 12 horas? Se deixar, a gente ocupa as 12 horas com trabalho, trabalho, trabalho. E quando eu digo trabalho, eu digo, sei lá, você é copy, então você escrevendo, 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 escrevendo. Então, a gente tem muito pouco tempo de qualidade para, por exemplo, sentar e estudar. Ou para parar, sei lá, meia hora que seja e pensar no que você vai fazer. Então, caramba, quais que são as atividades que eu vou fazer hoje no meu dia aqui? Sei lá, caramba, beleza, eu tenho que fazer 3 páginas de vendas, eu tenho que fazer não sei quantos anúncios, beleza. Mas qual que foi a última vez que, sei lá, você parou e tirou um tempo para que você estudasse com qualidade? Ou não somente estudar, ou qual foi a última vez que você parou para repensar basicamente a sua carreira? O que você quer ou não quer fazer? Se você quer continuar atuando ou não nesse mercado, trabalhando ou não com o cliente, entende? Então, dentro desse trabalho, desse excesso de trabalho que geralmente a gente normaliza, e que a gente, de alguma forma, até se orgulha de fazer, é extremamente importante a gente ter tempo de qualidade, sabe? E dificilmente a gente vai conseguir ter esse tempo de qualidade, de fato, priorizar esse tempo de qualidade, se a nossa realidade não estiver permitindo muito isso, se você estiver numa fase um pouco ruim, sabe? Então, basicamente, enfim, eu achei que teve uma relação muito grande entre essas duas coisas, eu achei genial, eu gosto muito, 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 muito desse livro, eu gostei muito da primeira vez que eu li ele, gostei ainda mais dessa segunda vez que eu li ele, porque querendo ou não, é uma maturidade diferente, é uma maneira de enxergar as coisas diferente, enfim. Então, tudo isso fez muito sentido. E, com toda certeza, vai ser um livro que eu vou continuar ressaltando muito aqui no canal. Provavelmente vou ler ele no futuro ainda e vou voltar para falar sobre esse livro, mas é uma indicação muito grande que eu deixo, independente de qual área você atua, independente de qual função você esteja. Eu acho que você consegue se beneficiar dele, a depender da fase que você está e a depender da função que você está exercendo no momento. Obviamente, dependendo da sua função, se você for um gestor ou não, isso resulta na quantidade de informações e na qualidade dos aprendizados que você consegue ter, porque está muito relacionado ao seu contexto, mas de uma forma geral, eu indico muito o livro e deixo aqui de indicação para vocês, fechou? Turma, basicamente isso. Hoje eu esqueci de gravar, literalmente não consegui gravar de manhã, porque o dia foi bem puxado hoje. E chegou no finalzinho do dia, agora que eu acabei as coisas, que eu vou tirar um tempo pra estudar, enfim, pra fazer uma série de outras coisas aqui. Eu lembrei do vídeo, eu falei, cara, vou tentar antecipar pra não deixar pra amanhã, e acabar que, sei lá, chega amanhã eu esqueço de novo. Então, basicamente é isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te beneficiado, tá? Eu não sei, se de alguma forma teve algum raciocínio, algum pensamento, algum aprendizado muito específico que te chamou a atenção e que de alguma forma te ajudou, eu considero que eu concluí o meu objetivo com este vídeo, fechou? Os vídeos que eu faço aqui no canal têm como objetivo documentar, e eu já falei muito sobre isso, obviamente, esse processo de documentação está muito relacionado ao meu próprio desenvolvimento, então a forma que eu me comunico, a forma que eu falo, como que eu organizo meus pensamentos, mas no fundo, e eu ressalto isso em todos os vídeos quando eu começo o vídeo,
tem um pouco também, um pouco não, tem 100% dessa intenção de alguma forma te beneficiar de alguma forma, tá? Então, se foi benéfico para você, espero que tenha sido. Se você tiver alguma sugestão, feedback, não sei, alguma coisa de melhor com relação a algum conteúdo, pode trazer também, ou simplesmente quiser comentar sobre alguma coisa, não sei, sobre o tema específico, deixe um comentário aqui embaixo, me chama no Instagram, enfim. A forma que você quiser interagir, pode contar comigo que a gente troca essa ideia, fechou? Desejo uma ótima semana para vocês e vamos para cima até semana que vem.